Então vamos nós. Semana passada a gente viu duas coisas, que é o lançamento de exceções e o uso de mapas ou dicionários para armazenar elementos utilizando chaves. Hoje a gente vai utilizar isso daí para criar entidades que nós vamos chamar de repositórios. Quando você usa banco de dados, você está o tempo todo, através de código, armazenando e obtendo esses dados. Em banco de dados, a gente usa um nome chamado de CRUD. Acho que vocês nunca ouviram, ou já ouviram, ou se não ouviram. CRUD em banco de dados é o equivalente a 4 operações. A operação de adicionar uma informação que não existe, create. A operação de ler uma informação que existe, read. A ação de atualizar um dado que já existe, update. E a operação de apagar um dado, que seria um delete. Então, isso daqui é a ação equivalente ao CRUD, a manipulação de dados. Porém, contudo, entretanto, todavia, nós não utilizamos banco de dados aqui. As nossas operações são realizadas com objetos em memória. Esses objetos ou estão em listas, ou estão em mapas, ou dicionários, né, dependendo do nome. Dicionários ou mapas. O termo oficial é map. Mas map também, mas em computação, map também representa uma ação de transformar uma coisa em outra. Então, acho que por isso que o Python escolheu o nome dicionário. Dicionário. Então, vamos lá. O que é nossa tarefa hoje? Utilizar exceções e dicionários de uma forma planejada para conseguir guardar coisas em multiníveis. Seja coisas dentro de coisas, seja coisas ao lado de coisas. Então, vamos de pouquinho. De pouquinho, vamos guardar apenas pessoas. Então, para guardar pessoas, a gente vai ter uma classe que representa a dona dos objetos. Nesse caso, poderia ser um serviço, poderia ser qualquer coisa, a gente vai chamar de repositório. É um nome genérico para a classe que contém a posse dos dados. O nosso repositório poderia guardar pessoas. Self init. Ops, apertei o botão errado. E aqui eu teria, nesse repositório, pessoas. Self.pessoas é um dicionário de string para pessoa. A pessoa que eu estou guardando, de novo, botão errado, init, vai ter, vou chamar de uma chave, um ID, e uma outra informação qualquer, que no meu caso vai ser a idade. ID que é um string e uma idade que é um inteiro. Então vamos lá. O que é que poderia... Ok, ficou faltando aqui a inicialização. Ah tá, que é def, escrevi errado. Beleza. Vamos tentar entender primeiro o que é a chave. O que é a chave? A gente falou isso semana passada, mas eu queria ampliar a ideia. A chave é um identificador único dentro de um escopo. Um identificador único dentro de um escopo. Que tipo de chaves vocês usam quando vão se autenticar? Normal, em qualquer lugar. Qual é o mais comum? Quando vocês vão colocar lá o ID de vocês, o que é o mais comum? CPF não tanto. CPF você usa quando vai acessar alguma coisa do governo. Aí no governo você usa o seu CPF e a sua senha do GovBR. Mas no normal você não faz login nos serviços com CPF. Você usa o quê? E-mail ou
número de telefone, super comum, número de telefone, ou número de usuário. E-mail é algo exclusivo no grande escopo. Número de telefone também é algo exclusivo no pequeno escopo. O seu número de telefone é exclusivo no Brasil. Mas outro, por exemplo, você nunca digita 55 alguma coisa quando você vai colocar o telefone. O número de telefone é autenticação dentro do país. Mas o e-mail é global e o nome de usuário é exclusivo no escopo do serviço. Você só tem o nome de pequeno carente no e-mail, exemplo. Se você for tentar criar outro serviço, você não pode ser pequeno carente lá também, porque alguém já pode ter esse identificador. Então, a ideia é que o identificador seja único no escopo que você está trabalhando. Antigamente, as pessoas tinham RG. Algum de vocês teve RG? Tem RG? Ou não mais? Vocês não têm RG, nem sabem o que é isso? RG é registro geral. Alguém tem aqui? Não sei. Não. Hoje não existe mais RG. Assim, não se cria mais RG. Hoje você só tem CPF. As crianças só têm CPF, não se cria mais RG. É o que tem no do pai, no da mãe. Não, é RG. Você tinha antigamente vinculado a algum órgão. Você podia ter um RG da Secretaria de Segurança Pública, você podia ter um RG de alguns outros locais, e o RG valia como documento de identificação. Só que RG tem foto, né? Tem. Carteira de motorista também tem foto. Antigamente CPF não tinha, mas o CPF novo já tem já? Não é só o quê? Agora é outro documento, né? Ah, não é mais o seu, não é mais o seu. Sim, agora. Ah, tá certo. Registro geral, é só CPF. Que caos, né? Tá entendendo? Que caos. Mas vamos lá. O que importa é que dentro do conceito, do contexto, essa chave seja única. Então, para guardar pessoas, esse ID seria algo único. A sua matrícula, o seu CPF, alguma coisa que seja único dentro do contexto, tá? Então, vamos lá. Eu vou utilizar a chave para guardar as pessoas. E aí nós precisamos representar as três ações do CRUD. Qual é o Czinho é o C de criar. Então eu preciso de algo para adicionar pessoas no meu repositório. Def poderia ser uma ação de criar, uma ação de inserir, uma ação de adicionar, mas é algo para adicionar uma pessoa. Vou colocar aqui como insert, inserir. Inserir uma pessoa no meu repositório. Você pode criar um login de usuário que já existe dentro do sistema? Você pode escolher você pode se cadastrar no serviço com um e-mail que já foi cadastrado? Não. Você pode escolher um username de um usuário que já escolheu esse username? Não. Então você não consegue inserir um elemento com uma chave que já existe no sistema. Tá? Então, nesse caso, você quer impedir que o fulano que já tem conta no banco crie uma nova conta no banco, porque ele já tem conta no banco. Então, você teria que fazer algo como: será que essa pessoa já existe no banco? Será que essa pessoa já existe em self.pessoas? Se ela já existir, eu não vou inserir ela de novo. Eu vou avisar que ela já existe. Peraí, deu um bug aqui. Exception. F. Pessoa.id já existe. Se ela já existir, eu disparo o raise pula para fora do método. Se ela não existir, como é que eu adiciono? Pessoas em que chave? Pessoa.id recebe pessoa.
tá? Então, vamos lá. Estou inserindo, eu tenho aqui já o meu create. Vamos agora para o read, ler a pessoa. Def, vou dar aqui um get pessoa. Self, e para obter a pessoa, eu não preciso da pessoa, eu preciso de quê? Só do ID da pessoa. Eu só preciso do ID. Retornar self.pessoas ID. Então aqui eu coloco a pessoa e aqui eu obtenho a pessoa que eu coloquei. Vamos fazer também o delete, que também é fácil. Deletar pessoa. Para deletar eu preciso do ID e basta fazer uma operação de deletar. Aqui eu estou lendo e devolvendo a informação. Isso daqui me retorna uma pessoa e aqui eu estou deletando. Para a gente ver isso daqui funcionando, delete. Eu vou fazer aquele nosso menuzinho de longa data, tá? Def main. Vou criar um repositório a ser manipulado. Repositório. Vou fazer meu loop infinito. Dentro do loop eu vou ler a minha linha. Vou quebrar em pedacinhos. Como eu já planejo fazer interativo, eu vou colocar só um marcadorzinho para o usuário saber que ele tem que inserir algo. E aí a gente vai para o nosso loop infinito. Se o usuário mandou sair fora, o usuário mandou sair fora, eu dou um break. Se o usuário está pedindo para adicionar alguém, o que é que ele precisa me dizer? O nome e a idade. Repositório vai ter que inserir. O que é que ele precisa inserir? Uma pessoa. Se eu preciso de uma pessoa, eu vou criar uma pessoa. Qual é o nome dela? Está no primeiro argumento e a idade dela está no segundo argumento. O argumento 0 é ADD, o 1 é o nome, o 2 é a idade. Só que a idade tem que ser um inteiro. Se por acaso ele quer mostrar alguém, se ele der um get, ele precisa me dizer quem é que ele quer mostrar. Então ele precisa me passar o identificador. Aí eu vou imprimir o quê? Repositório.get de argzoom, a informação que ele me der. Se ele não digitou nenhuma dessas coisas, ok. Temos um loop. Vamos nós aqui, temos um loop. Se vocês ainda não aprenderam a fazer isso, vocês estão atrasados, viu? Isso aqui é para ser feito em todas as atividades. Vou mandar esse código para vocês. Vou colocar aqui no Don'tpad. Don'tpad.com/repositório. Repositório. Don'tpad.com/repositório. Vamos lá.
Uhum. Bora testar isso daqui. Python rep.py. Quais são os comandos que eu tenho? Add. Ele pede um identificador, vai ser David, e a idade tenho 98 aninhos. Se eu der um get, ele pede uma chave. Se eu pedir o David, ele me imprimiu isso. Por que que ele imprimiu isso? Porque a pessoa não tem um toString. Como não tem um toString, ele não sabe o que mostrar, né? Ah, meu pai. Return F self.id self.idade. Add David 88 get David, tá aqui, David 88. Eu consigo criar, vamos adicionar aqui a Joana com GU para ficar Joana com 21 Joana. Se eu der um get no David, eu tenho o David. Se eu der o get na Joana, eu tenho a Joana. Eu tô fraco hoje. Desculpa. Parece o nome que eu daria se eu tivesse uma iguana de bichinho de estimação. Não. Bora, foco. Aprendi com os meninos uma pia. Vocês não conhecem o filho, o professor Carlos Filho, que ele gosta muito de fazer trocadilhos. Ele perguntou como se chamavam velhinhos que eram bondosos. Como se chama? É um cara idoso. Por que as velhas estão sempre atrasadas? Não sei. Porque elas são senhoras. Ah, boa. Foco, vamos lá, foco. As velhinhas atrás. O velhinho bondoso é o cara idoso. Foco, bora lá. Mas vamos lá, vamos agora pensar nos erros, que para isso que a gente vai precisar das exceções. Quando qualquer uma dessas coisas der errado, por exemplo, se eu tentar inserir duas vezes a mesma pessoa, add David de 34 e add David de 35, ele vai aparecer para mim, pessoa David já existe. E ele gerou aqui uma exceção, que a gente viu semana passada, que saiu quebrando as funções, e como ela não foi capturada, ela estourou aqui nas minhas ventinhas. Só que as outras ações também disparam exceções. Tá vendo aqui, ó? O que acontece quando eu tentar acessar um identificador de uma pessoa que não foi inserida? Vai disparar o quê? Exceção. E quando eu tentar remover uma pessoa que também não foi inserida, exceção. Para eu capturar essas exceções, eu posso empacotar as minhas ações, tá vendo aqui, ó? As minhas ações dentro de um broquinho, try, except. Como o meu plano é lançar coisas do tipo exception, eu vou capturar coisas do tipo exception. Dizer que se eu pegar uma exceção, eu vou dar para ela o nome, aqui eu escolho o nome que eu quiser, vou dar o nome de e vou imprimir essa exceção. Acontece que exception é o tipo genérico para todos os tipos de erro. Então, praticamente, qualquer erro que acontecer aqui dentro, erros de conversão, erros de acesso à chave, erro de acesso de valor, chave não existe, tudo vai cair aqui. Por exemplo, bora lá, vamos rodar agora com o nosso catch de exception.
adicionar David 34, adicionar David 89. O que é que apareceu? Pessoa David já existiu. De onde veio isso? De que linha veio isso? Dessa daqui, ó. Tá vendo? Eu programei para, se a chave já existisse, ele disparasse uma exceção com que texto pessoa David já existe. Se por acaso o sistema gerar exceções, eu vou pegar o texto que elas contêm. Vamos gerar algumas aqui. O que acontece se eu tentar pegar o David? Ok. Mas se eu tentar pegar o fulano? Fulano não existe. O que é que está chegando para mim? Fulano. Fulano foi gerado por um key error. Bem aqui, ó. Key error. Se eu tentar, eu poderia fazer assim, ó. Eu vou tentar fazer esse return. Se por acaso eu receber um key error, ou seja, alguém tentou, essa chave não existe, ao invés de fazer alguma coisa aqui, eu vou reencaminhar esse problema. Só que agora eu vou dar um novo tipo para ele. Raise exception. E agora eu vou dar um erro mais legível. Vou colocar falhou. ID não existe. Ó, agora, ao invés de aparecer apenas fulano, que era o conteúdo do key error, eu peguei o erro, mudei o tipo dele e rebolei a exceção de novo para cima. Só que agora a minha exceção tem um nome, tá vendo? Ela tem um texto. Então, quando a gente fizer isso, add Joana 23 e add Joana 78, a pessoa Joana já existe. Ops, foi esse daqui, né? A pessoa Joana já existe. Só que agora eu vou dar um get na Joana, ok? E eu vou dar um get na Joana com G. Joana. Ops. Ah, tá, eu esqueci de botar o Fzinho. Ah, esqueci de botar o Fzinho aqui na frente, ó. Aí o ID não estava gerando. add Joana 34 get Joana ID Joana não existe. Desculpa. Porra, cena, porra. Eu tô fraco hoje, olha. Foco. Beleza. Mesma coisa acontece com o del. Se eu tentar deletar uma coisa que não existe, abrir o Pythonzinho aqui, ó. Criei aqui um dicionário que tinha na chave A o valor. Ih, tá bem na linha, né? Na chave A o valor 1, 2, 3. E na chave B o valor. Se eu disser D chave A, vai ser 1, 2, 3. E D chave B. Ops. D chave B vai ser isso. Se eu deletar D chave A, ele vai apagar o A. Se eu perguntar quem é o D, ele vai dizer que só tem o B. Se eu tentar deletar D chave A de novo, ele vai disparar o mesmo erro, que é a chave não existe. É o tipo do erro. E qual é o conteúdo do erro? A, que é a chave que não existe. Vou fazer aqui a mesma coisinha de novo aqui, ó. Try. E se eu não conseguir, pronto. Então agora eu consigo fazer as operações principais. Obter, inserir e deletar.
Deu. Então, bora lá. Adicionar o David, 12. Adicionar a Maria, 15. Adicionar a Júlia, 31. O David está no meu repositório? Sim. A Maria está no meu repositório? Sim. A Júlia está no meu repositório? Sim. A Ana está no repositório? A Ana não existe. Se eu quiser apagar a Júlia, apagar a Júlia. Por que deu? Ah, tá, porque eu imprimi o resultado do apagamento. Só que o apagar não retorna nada, né? Não é o get. Ok. Então, se eu tentar apagar a Júlia de novo, ela não existe. Vamos aqui agora para uma das coisas. Vocês estão vendo o create, estão vendo o read e estão vendo o delete. Cadê o update? Estão vendo criar, estão vendo ler e estão vendo deletar. Cadê o update? O que é a questão? Quando você trabalha com um banco, o update é pegar o dado que você tem em memória e reescrever a informação de forma persistente no banco. Tá certo? Então é como se eu pegasse a Júlia, que tinha 15 anos, eu fiz ela envelhecer, ela agora tem 16 anos, então eu registro de forma persistente no banco que ela agora tem 16 anos. É uma gravação persistente. Só que aqui a gente está trabalhando com as coisas em memória. Então, em memória, como é que eu faço para a pessoa envelhecer? Bora aqui, ó. Eu quero que a pessoa fique mais velha. O nome do meu comando vai ser old, vai ficar mais velho. Então, eu vou pegar uma pessoa. Tá vendo aqui? Peguei a pessoa. Tá aqui a pessoa. Pegar pessoa. Pessoa recebe, peguei a pessoa. Para fazer ela ficar mais velha, seria o equivalente a pessoa.idade mais 1. Tá vendo? Minha pessoinha, o meu objeto pessoa foi alterado. O objeto está alterado. Seria um equivalente a fazer um update. O objeto está alterado. Mas como aqui é tudo em memória, não tem como eu gravar de forma persistente no banco, porque eu não tenho um banco aqui. Então vamos testar aqui o nosso código. Vou adicionar o David com 12, vou adicionar a Júlia com 14. Quero que... Deixa eu dar um get aqui no David. 12 anos. Vou pedir para o David envelhecer e vou dar um get no David. Agora o David tem 13 anos. Vou pedir para o David ficar mais velho. Vou dar um get no David. O David tem 14 anos e por aí vai. Então a gente tem os nossos objetos armazenados em memória. A nossa manipulação vai ser obter os objetos e alterá-los. E se eu quisesse, entenda, olha aqui, ó. E se eu quisesse substituir o objeto? Substituir o objeto é equivalente a deletar e inserir outro. Deletar e inserir outro. Porque o meu get, atenção que isso daqui é importante. O meu get não me dá o dicionário. O meu get não me dá a estrutura em que os dados são armazenados. O meu get me dá apenas o objeto que eu estou manipulando. Então, para alterar o objeto que está naquele local, para tirar e colocar outro, eu precisaria de uma operação para deletar, ou seja, o lugar está vazio, e uma operação para adicionar, para colocar outro elemento lá. Se por acaso eu tentar adicionar 2 vezes o Davi, o que é que vai acontecer com o nosso código atual? Ele não vai substituir, né? E se eu tirar essa linha aqui, o que acontece se eu tentar adicionar 2 vezes o Davi? Ele vai sobrescrever.
Ele esquece todos os dados que ele tinha, porque ele acabou de substituir. Se tinha algum valor, ele substituiu por um novo objeto. No fundo, o que ele está fazendo é: ei, você que guarda os objetos nessa posição, nessa chave, você vai guardar um novo objeto. Esquece o objeto que você tinha. Para isso não acontecer, que a gente faz o if. Atenção, que não obrigatoriamente você tem que ficar usando o try-catch. Você poderia se antecipar ao erro. Por exemplo, ao invés de construir assim, você poderia fazer que nem a gente fez aqui no primeiro if. Exemplo. Se ID não está no repositório, se o ID não está no repositório, not in. Se o ID não está no repositório, eu não posso remover. Se eu não posso remover, eu vou disparar uma exceção. As duas formas são equivalentes. Você está vendo aqui? Agora eu pergunto para vocês, ver se alguém consegue deduzir. Alguma das duas é mais eficiente em termos de valor computacional? Alguma das duas faz menos cálculo, menos conta? O que é que vocês chutam aí para mim? Essa forma aqui com try except ou essa forma aqui com if ao invés do try? Qual das duas vocês acham que é mais computacionalmente eficiente? Por que vocês chutam que é o try? Por causa que... Mais enxuto, né? Hã? Mais enxuto. É mais simples para fazer. Tudo bem, é o try, a intuição tá certa, mas por quê? Ok. Essas linguagens de alto nível, elas escondem muitas coisas, mas perguntar se existe um valor no dicionário é uma consulta. Então, aqui você tem uma consulta. Esse valor existe no dicionário? Dependendo se é... A gente vai ver isso semana que vem, tá? Semana que vem a gente vai ter 2 aulas de conteúdo. Uma aula sobre estrutura de dados e uma aula sobre herança e polimorfismo. Hoje, como a gente ainda está nessa pendência de conteúdo do bloco novo, conteúdo do bloco antigo, finalizar conteúdo de bloco, então a gente só vai ter uma aula, mas semana que vem já vão ser 2, tá? Aqui a gente tem um custo de consulta, que seria perguntar: essa chave existe? Então ele tem que percorrer a estrutura e descobrir se ela existe ou não existe. Se ela não existir, aí você apaga. Só que para apagar, você tem que achar o elemento de novo. Então você fez 2 consultas. Uma para saber se ele existe e outra para apagá-lo. Para apagá-lo, você tem que encontrá-lo. Nesse caso aqui, você só fez uma ação, que é tentar apagar. Se ele existe, já apaga. Então ele só fez uma consulta ao banco. Não é ao banco, né? Mas é a estrutura de hash de dicionário. Mesmo que seja um valor pequenininho, isso daqui é um pouquinho mais eficiente do que esse caso aqui de baixo, tá? Por causa disso. Aqui a gente não tem custo de consulta, tá vendo? É só a ação. E se a ação não existe, é porque eu não consegui apagar, ele já resolve para mim. O que fica faltando aqui nessa estrutura? Normalmente, daqui para frente, isso vai se repetir o tempo todo. A gente vai ter operações de inserção, leitura, apagar e listagem. Aqui não tem, mas a gente vai chamar aqui um de def, listar pessoas. List. Eu vou fazer de 3 maneiras, tá? Primeiro, a maneira comprida, a maneira extensa, porque ela é importante quando você precisa adaptar. E depois a gente faz a maneira encurtada, que é quando é sempre a mesma coisa.
A maneira extensa é, o teu dicionário, ele pode ser acessado de duas formas, 3 formas. Primeiro, só as chaves, depois só os objetos, e depois as duas coisas, chaves e objetos. Como eu só quero os objetos, eu quero as pessoas, o que eu vou percorrer são os objetos. A gente normalmente não retorna a estrutura interna, a gente não retorna o dicionário, a gente retorna uma lista. Então eu quero uma saída que vai ser uma lista de pessoas, e aí eu vou preencher essa lista com os valores do meu dicionário. Para cada pessoa, na lista de pessoas, eu vou colocar essa pessoa na minha lista de saída. Tudo bem? Essa é a forma comprida. Eu tenho uma lista de pessoas, eu percorro o meu dicionário, boto as pessoas na lista que eu quero. Qual é a vantagem dessa construção comprida? É que você pode fazer variações. Se eu quisesse só as pessoas maiores de idade, se pessoa, ponto, idade for maior do que 17. Agora eu tenho só as pessoas maiores de idade. E aí eu consigo brincar com isso, percorrer tendo só o que eu quero. Se eu não preciso disso, eu poderia fazer assim, ó. self.pessoas.values. Isso daqui são os meus valores. Se eu tentar retornar isso, ele vai dizer que não dá. Porque os valores não são uma lista. A gente já falou de iteradores alguma vez. Isso daqui me retorna um elemento capaz de andar por todos os valores. Lembra, o iterador não é uma lista, o iterador é um elemento que é capaz de andar e percorrer todos os valores. Então, quando você escreve isso daqui, você está dizendo, ei, isso daqui vai me dar alguém capaz de caminhar em todos os valores. Segue ele e tu vai ter todas as pessoas. Mas uma forma fácil de converter é dizer, ei, a partir disso, gera para mim uma lista. Então, essa lista vai ser populada com todos os valores que tem no meu dicionário. Então, se por acaso eu disser que quero a lista, eu vou imprimir. Se eu tentar imprimir rep.list, vai ficar feio. add David 12, add Júlia 15, add Sara 18, list. Tá feio? Tá mostrando nada, né? A gente fez lá na bodega. O que é que eu vou precisar fazer aqui? Quais os passos que eu vou ter que fazer aqui? Atualmente eu tenho uma lista de objetos. Aí eu tenho que fazer 2 passos. Quais são eles? Primeiro passo, transformar a lista de objetos em uma lista de strings. Então, eu quero o texto de uma coisa para cada coisa nessa lista aqui. O texto dessa coisa, list comprehension aqui, ó. O texto dessa coisa para cada coisa na lista. Agora eu tenho uma lista de textos, né? Meus textos. E agora basta juntar isso. Poderia ter tudo na mesma coisa, né? E aí, ó, como fica melhorzinho aqui de ver.
24. Ah, tá. Eu sem querer grudei os dois. Isso daqui não existe, estava só exemplificando. ADD, David 12, ADD, Silva 17, ADD, Paula 19. Listen, David Silva e Dona Paula. ADD, Ana 19, ADD, Bia 18, list. O que é que está acontecendo com os dados? Eles estão mantendo que tipo de ordem? A ordem de... É a ordem de inserção. Por algum motivo, o padrão do Python é o mesmo padrão do JavaScript. O dicionário, ele mantém a ordem de inserção, né? Por conveniências, mas, por exemplo, no C++, no Java, no Rust, é uma ordem aleatória, porque eles usam uma tabelinha hash lá. Mas vamos lá. E se eu quisesse, e daqui para frente, todas as atividades vão pedir que os elementos estejam de alguma forma ordenados. Se vocês tentaram fazer o pula-pula, ele pede que os elementos sejam apresentados ordenados, é assim, é? Quem fez o pula-pula viu. E aí a gente vai ter que agora apresentar como é que eu ponho uma ordem nisso. Qual é a questão? Quando você tem uma lista de algo, de um primitivo, por exemplo, A recebe 2, 5, 3, 7, 2, 6, 9. Ordenar isso é muito fácil. Basta que você dê um sorted e ele retorna a lista ordenada. Ou então, o que é que vocês percebem aí? Qual a conclusão que vocês tiram? Quando eu dei um sorted, a lista ficou ordenada? Mais ou menos. O primeiro continua sendo o primeiro e o último continua sendo o último. O resto... O sorted ordenou a lista? Mas o sorted ordenou essa lista. Vamos lá. A gente tem duas formas de ordenar. Uma é alterando a lista original. Tá vendo aqui o A? A primeira é essa, ó, sort. É um método, tá vendo aqui, ó? Isso daqui é uma lista, sim ou não? A partir dessa lista eu chamo um método, pontinho. E eu digo, eu quero que você ordene a lista. O que é que ele retornou? Nada. Mas o que foi que ele fez? Ordenou a lista. Outra coisa é o sorted. Se eu der um sorted de A, o que é que ele retorna? Uma outra lista ordenada. Isso significa que ele não altera a lista original. Tudo bem? Então você tem essas duas opções: gerar uma nova lista ordenada e ordenar a original. Em computação, quando você altera o original, isso a gente chama de in place. A ordenação é feita no próprio lugar. Entendeu? Então, se eu quisesse ordenar, eu poderia fazer assim, ó. Vamos primeiro ver o jeito fácil. A minha lista é essa. E aí eu teria que dizer lista.sort, ordene. Ué, por que que não dá certo? Isso daqui você sabe. Os inteiros, eles já têm um critério de ordenação, que é do menor para o maior. Mas pessoas, qual o critério de ordenação de pessoas? Ordem é pelo ID? É pela idade? Aí você diz, depende. Você quer ordenar pelo quê? Depende do pelo que você quer ordenar. Você quer ordenar crescente? Quer ordenar decrescente? Você quer ver os mais novinhos para os mais velhinhos? Você quer usar a matrícula para ver quem se matriculou primeiro? Então, normalmente quando a gente vai ordenar, a gente tem duas formas. A mais fácil,
que é quando você simplesmente diz qual o critério de ordenação, e a mais difícil, que é quando você cria um monte de regra. Às vezes, é importante você saber da mais difícil. Por hoje, a gente vai ver só a mais fácil. Quando é que eu preciso da mais difícil? Quando você precisa de um critério de desempate. Por exemplo, quando você tá vendo lá quem é que ganhou o campeonato, aí eles começam, né? Primeiro você vai ver quem tem mais pontos. Se dois times têm o mesmo número de pontos, você vê quem ganhou mais jogos. Ou então quem fez mais gols. Não tem essas coisas assim, um monte de critério de desempate? Então é a mesma coisa. Mas se você não precisa de critério de desempate e nenhum processo de ordenação complexo, você só precisa dizer qual é o critério que você vai usar para ordenar. Se é o ID ou se é a idade. E aí você tem que dizer assim, ó. Ei, vou fazer do jeito simples, depois eu decomponho. Ei, o critério, a chave de ordenação é a seguinte. Você vai pegar cada um dos elementos, meu critério. Cada um dos meus elementos é uma pessoa, né? Você vai utilizar pessoa.idade. Então, ele vai jogar cada uma das pessoas nessa funçãozinha chamada critério, tá vendo? E para cada uma dessas pessoas, o que é que ele vai retornar? A idade da pessoa. Então, você vai dizer, eu quero que você use essa função para pegar da pessoa o valor que é importante, e aí você ordena as pessoas de acordo com esse valor. Aqui eu estou criando uma função dentro da outra. O que é que essa função faz? Recebe uma pessoa e retorna a idade, que é justamente o valor que ele vai usar para ordenar as pessoas. Então, se eu rodar aqui o meu código, deixa eu escrever aqui para não ter que ficar digitando o tempo todo. Adicionar Ana 12, adicionar Bia 15, adicionar Léo 18. Adicionar Cid de 13. Pronto, para não ter que ficar repetindo. Listar. Listou por idade, sim ou não? Sim. Se eu quisesse listar por nome, onde é que eu tinha que mudar? Ao invés de dizer que o valor do critério é a idade, seria o valor sendo o ID, né? No caso a gente não está usando o nome, está usando ID. Listar Ana, Bia, Cid e Léo. Beleza? É comum em todas as linguagens ter uma forma de escrever uma função que a gente chama de anônima. É uma função normalmente descartável que só faz alguma coisa muito simplesinha. Então, por exemplo, eu poderia vou aqui criar uma função. Eu poderia criar uma função chamada de soma que recebe um A e um B e retorna... não vai funcionar aqui. Ele vai bugar. Deixa eu abrir aqui no terminal. Vamos lá. Vou criar uma função soma que recebe A e B e retorna A mais B. Criei a função? Está criada. O que acontece se eu somar 5 com 4? Vai dar o quê? 5 com 4? 9. Só que não mostrou nada porque eu tenho que imprimir, né? Se eu imprimir a soma de 5 com 4, vai dar... Ou nada. Ué? Estranho, mas tudo bem, funcionou. Ele ficou preso em alguma coisa. Só que eu vou fazer agora diferente, tá?
eu vou criar essa função e chamar ela ao mesmo tempo. Isso daqui em computação a gente chama de função lambda. Função lambda é uma função anônima que normalmente é usada dentro de um escopo e depois descartada. Minha função lambda vai ter dois valores, o A e o B. E ela vai retornar a soma de A mais B. Está aqui a minha função. Já que isso daqui é uma função, tá vendo? Isso daqui é uma função. Eu posso chamar ela com os valores 4 e 3. Então, isso daqui é uma função. Eu chamei para os valores 4 e 3. E o resultado disso eu vou imprimir. O que é esperado que dê nisso daqui? 7. O que é importante? Que isso daqui é uma função. Aqui são os parâmetros da função e aqui é a ação de retorno. Por que isso daqui é importante? Porque está vendo essa funçãozinha? Eita, que... Essa função aqui, o que é que ela faz? Pega uma pessoa e retorna o ID. Então, para isso, eu não precisaria criar uma função. Eu poderia fazer disso uma função lambda. Ela recebe uma pessoa e ela retorna o quê? Pessoa.id. Isso daqui é uma função. Essa função faz a mesma ação dessa daqui. Receber uma pessoa e retornar o ID dessa pessoa. Para que eu não precise criar essa função, eu posso criá-la de forma descartável, bem aqui. Recebe uma pessoa e retorna o ID. Mas é importante entender que isso é uma função. Estranho? É. Só que em JavaScript, isso é muito comum. É usado o tempo todo. A sintaxe do JavaScript é até um pouquinho diferente, ó. Modelo lá é esse. Você tem os parâmetros e aí você diz qual é o retorno dos parâmetros. A mais B. Ele já diz, isso que eu acabei de criar é o quê? Uma função de que tipo? Anônima. Como isso é uma função, eu poderia chamar a minha função. 5 mais 5 vai dar 10. Isso daqui é uma função. Eu poderia armazenar a minha função. Então, o que é o C? Uma função que faz o quê? Soma duas coisas. Tudo bem? A ideia das funções lambda, no Python você explicita. Aqui, a forma de dizer que é uma função lambda é com essa setinha aqui que parece dois olhinhos puxados e um sorrisinho. Né? A seta do sorrisinho aqui é a forma que o JavaScript cria uma função lambda. JavaScript e TypeScript. Tudo bem? Pessoal que não viu exceções e mapas, está acompanhando? Mais ou menos? Tá, eu vou subir os vídeos assim que eu chegar, porque lá a gente explica bem direitinho como é que insere, remove as coisas, e aí a gente mostra as exceções sendo disparadas e voltando nas camadas, vai fazer mais sentido, tá? Oi. Tem um limite de até quanto os caras conseguem armazenar ou não? Não, limite é o tanto de memória que você tem. Então, Tá? Então, vamos aqui. Isso daqui que vocês estão vendo é a estrutura base. Com essa estrutura, a gente faz expansões. Exemplo, se você tem um pet shop, você cadastra as pessoas no pet shop. E depois que você cadastra as pessoas no pet shop, você cadastra os pets que são das pessoas, não é assim que funciona? Os pets não são do pet shop, os pets são das pessoas. Então primeiro você cadastra a pessoa e depois você cadastra os pets das pessoas.
Então vamos fazer essa mesma ideia de pessoa repositório para pessoa pet. Um pet vai ter um... O que é que o pet pode ter? Nome, raça. Nome, raça, tamanho, um catatal de coisa. Vamos colocar só nome e raça. Nome vai ser um string e a raça vai ser um string, tá? Self.nome recebe nome, self.raça recebe raça. Ok. O que é que a gente sempre deve fazer quando cria uma classe? O método string dele. Retornar self.nome self.raça. Beleza. O repositório tem uma lista de pets ou as pessoas têm uma lista de pets? Bora, foco. Modelagem. As pessoas têm os pets ou o repositório, por exemplo, a clínica veterinária. A clínica tem pessoas e onde estão os pets? Os pets são da pessoa ou da clínica? Da pessoa. Não faz sentido eu pensar em um pet que não esteja associado a uma pessoa, concorda? Beleza. Vamos pensar em outras ideias. Algum de vocês já entrou naquelas plataformas online para comprar ingresso para um show, um circo, uma apresentação de qualquer coisa? Quando você entra numa dessas plataformas, você compra um ingresso para o evento ou você compra um ingresso para um lugar do evento? Você não compra ingresso para o evento, você compra o ingresso para arquibancada, você compra ingresso para como é que são os nomes lá que tem? Para área VIP, camarote, né? O nome que eles dão. Você tem frontal, camarote, arquibancada. Normalmente você compra um ingresso para coisa dessa. Então, como é a organização? O serviço de vendas. Foco que isso é importante. Bora lá. O serviço de venda tem eventos cadastrados e os eventos têm sessões, lugares, sessões, alguma coisa assim, né? Sessões, seria como se fossem sessões, né? Vou mudar agora de contexto. Quando você tem uma conta no banco, o banco tem clientes, mas as contas são do cliente ou são do banco? Bora lá. Quando você está no WhatsApp, tem clientes, né? Usuários. Um grupo que o usuário cria é do usuário ou é do WhatsApp? Não, mas o usuário que criou, então ele tem... Vamos lá. Quando eu faço essa pergunta, o que é que você tem que pensar? Bora lá. Quando eu faço essa pergunta, você tem que pensar numa questão de posse. Se aquele que possui sai, aquilo que ele possui também tem que sair. Por exemplo, se você apagar uma pessoa da clínica veterinária, todos os cachorros têm que ir embora com ele, sim ou não? Não. Sim, não faz sentido. O cachorro não consegue ficar sem a pessoa no cadastro da clínica veterinária. Eu pensei que eram todos os cachorros no geral. Não, os cachorros daquele usuário. Ah, sim. Beleza? Se você apagar um evento, todos os lugares cadastrados com o evento tem que ir embora. Não tem como eu vender um lugar sem o evento que contém aquela arquibancada. Concorda? Beleza. Se você tem uma conta num banco, essa conta pode mudar de titularidade, pode inclusive ir para outra pessoa. Essa conta pode ter uma titularidade dupla, eu posso ter uma conta conjunta com duas pessoas, sim ou não? Sim. Entendeu? Então a conta não é da pessoa, mas a pessoa manipula ou enxerga a sua própria conta.
É a mesma ideia do grupo do WhatsApp. Você está no grupo, mas o grupo não é seu. Eu consigo me livrar de você e o grupo continuar existindo, concorda? Então, o grupo é do WhatsApp da mesma forma como a conta é do banco. É sempre a gente pensar nessa relação de posse. Se aquele que possui vai embora, ele tem que levar tudo que ele possui. Qual é a sua relação com as suas disciplinas? As suas disciplinas são suas? É uma relação de posse? Se eu jubilar... da disciplina, sim. Não, mas tudo bem, mas o cadastro da disciplina não vai embora com você. Se eu apagar você, se eu jubilar você, as disciplinas continuam. Então você enxerga as disciplinas, elas estão vinculadas a vocês, mas ela não é sua, no sentido de posse da disciplina. Então, bora aqui, ó. Vamos fazer aqui. No caso do PET, o PET é da pessoa. Então, tudo que a gente fez aqui, inserir, apagar, a gente vai fazer também para a pessoa. Adicionar pessoa, tá? Então, no caso, é a pessoa que... Ó como é fácil fazer. Def adicionar um PET. Eu vou receber o PET. Vamos ver quanto tempo eu levo. O que eu tenho que fazer na hora de adicionar uma nova chave? O que eu tenho que testar? Se ele já possui. Não faz sentido, se o ID de cadastro é o nome do pet, eu não posso ter duas gatas chamadas Xaninha. Ele tem que saber diferenciar qual das gatas está levando a vacina. Nem que eu dê o nome de Xaninha branca e Xaninha marrom, eu não sei. O identificador tem que ser diferente. Então, se pet.nome já existir em self.pets, self.pets é um dicionário de str e pet. Oi. Nesse caso seria da pessoa específica, né? Cada pessoa, por isso que eu falei lá no comecinho, o identificador é único dentro do universo que ele tem que ser único. Cada pessoa pode ter o seu gato chamado Xaninha. Então, quando eu quiser achar alguém no sistema, eu vou ter que dizer qual o usuário e qual é o animal do usuário. É a Xaninha do Davi. É outro nome de gato. É o Garfield do Davi. É a vaca do Davi. É a cachorra da Francisca. Não pode. O amigo da minha mãe botou o nome do cachorro dele de Otário. Ele sai pra passear com ele, solta o coleiro, ele vai comer dele e grita: Ei, Otário, volta aqui. Ei, Otário. É muito engraçado, a criança do povo pra trás vendo o cachorro lindo. Que nem você... Desculpa, eu tô cansado. É que nem você colocar o nome do cachorro de pra dentro. Pra dentro. Pra dentro, pra fora. Bora, pessoal, eu tô cansado já, então vocês precisam ter paciência. O que é que a gente vai fazer agora? Só replicar tudo que a gente fez com a pessoa aqui, com a clínica aqui na pessoa. A clínica é um repositório de pessoas. Repositório de pessoas, ou seja, é da clínica a responsabilidade de inserir, obter e apagar. O que é que a pessoa é? Um repositório de pets. Então ela tem o papel de inserir. Se já existe, raise exception de F. Pet.nome já existe. É nome que eu coloquei? É. Self.pets, ok. Self.pets em pet.nome recebe pet. O que foi que eu fiz de errado? Faltou o in. Não, só tem o in. O cansaço é uma bosta, né? Nem processa mais. Qual é a outra operação que eu tenho que fazer? Adicionar, obter, né? Get pet, self, nome,
E aí eu vou tentar retornar self.pets nome. Se der errado, except key error, ou seja, se não existir, raise. Eu não posso obter uma coisa que não existe. E aqui a mesma coisa para o delete. Vou até copiar aqui. Para deletar, eu preciso do nome. E aí eu simplesmente deleto. Se eu não conseguir deletar, é porque ele não existe. Já vocês veem que eu não levei 3 minutos para escrever o CRUD. Eu tenho uma forma de adicionar, uma forma de obter, uma forma de deletar. Vou ter que fazer alguns ajustes. Por exemplo, eu quero também mostrar os meus pets. E aí aqui a gente vai ter que fazer de novo aquele joguinho de transformar uma lista de objetos em textos, né? Então, os meus pets vão ser vírgula, espaço, ponto, join de str de x para cada elemento em self.pets. Para cada um dos meus pets, eu transformei ele em texto e depois juntei tudo com vírgula, espaço. Pronto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai manipular. Tá vendo isso daqui? Vamos colocar aqui as nossas novas ações. Eu quero adicionar um pet para o Davi. Add pet. O que eu preciso saber? De quem é o pet, qual o nome do pet e qual a raça do pet. Para adicionar um pet para o Davi, agora a gente vai ter que ver as ações em 2 camadas. Qual é a primeira coisa que você vai ter que obter? Eu tenho que obter o objeto do Davi, porque é o objeto do Davi que guarda o pet. Então eu vou pegar a pessoa. Eu pego a pessoa com repositório.getPessoa de ID. O 0 é o add pet. Então o ID está argumento 1. Tenho a pessoa. Tendo a pessoa, como é que eu adiciono o pet? Ponto add pet. E aí, para adicionar o pet, ele quer o nome, que vai ser o argumento 2, e a raça, que vai ser o argumento 3. Só que ele não quer em pedaços, né? Ele quer o objeto criado. Então, isso daqui tem que ser um pet. Ó, 2 camadinhas aqui. A camada de ação e a camada de obtenção da pessoa e do pet. Vou fazer agora em uma única camada. Ó. Se eu quisesse apagar um pet, o que é que eu preciso de informação? De quem é a pessoa e do nome do pet que eu vou apagar. Mesma ação. Ó. Primeiro eu preciso pegar a pessoa, argumento 1. Isso daqui é a pessoa, sim ou não? Sim. A partir da pessoa eu vou apagar o pet. Args 2. Presta atenção que esse encadeamento de coisas, de ações, só funciona porque a gente tem as exceções. Se qualquer coisa der errado em qualquer nível, ele para tudo que está fazendo, impede o código de executar e vem cair bem aqui dizendo que deu errado. Seja porque a pessoa não existe, seja porque o pet não existe, ou seja por qualquer motivo. Se eu não tivesse exceções, eu precisaria o tempo todo de pegar um objeto, verificar se ele é nulo, se ele não é nulo, e por aí vai. Eu teria que ter um monte de if else para verificar se as coisas estão dando certo pelo caminho. Com as exceções eu não preciso, eu simplesmente, por exemplo, ó, tá vendo isso daqui que eu fiz em 2 etapas? Eu poderia ter feito isso daqui. Ui, que coisa feia. Tá vendo, ó? Peguei a pessoa e com esse objeto da pessoa eu peguei a idade e aumentei a idade. Nem tudo que você pode diminuir, você deve diminuir. Nem tudo que você pode fazer, você deve fazer.
mas essa é a ideia de a gente concatenar. Não necessariamente você precisa fazer isso, tá? Eu só estou mostrando que é possível. Não é legível, mas é possível. Bora testar aqui. Python, rap.python. O David tem 15 anos. A Júlia tem 18. Eu tenho o David e a Júlia. Nenhum dos dois tem pet. Eu vou adicionar para o David uma gata, que é a... Nome de gato? Judite. Judite é nome de gato? Da minha é. Com PH. Ju. Porque ela é chique. Ju... Não, por Gi. favor. Ti. É um gato pobre, então não pode ser Judite. Judite. Não, peraí. Judite tem que ter 2 Y. Judite. Judite e Judite. O que acontece se eu não colocar o último parâmetro? O código vai quebrar? Não. Ele vai tentar acessar, não consegue, e aí vai dar um list index out of range. Aí vamos de novo. Add pet David Judite, que é um gato. Se eu der um list, aqui. Add pet David vai criar uma cobra. O nome da cobra é Come. Ela vai dar o Judite para a cobra comer. Não. É uma jiboia com G. Jiboia. Se eu mandar listar, tem a Judite e a Come. Tudo bem? Por que não está mostrando a raça dos animais? Não era para mostrar a raça também? Por que não está mostrando a raça? O nome e a raça. Não estou salvando. Parâmetro 2, parâmetro 3, criou um pet. O nome e a raça. O nome vai para o nome e a raça vai para a raça. Quando eu dou um toString, eu monto o nome e a raça. Quando eu listo os pets, eu pego o texto de cada um dos pets. Ops, tá aqui o erro. Ó. Quando eu faço isso, ele só pega as chaves. É a mesma coisa que fazer as chaves. Então ele está pegando só as chaves. Eu não quero as chaves, eu quero os values. Porque ele vai pegar os objetos e converter em texto. Agora vai dar certo. ADD David de 15 anos, ADD Júlia de 17. O David vai ter uma croba. O nome da cobra é croba. E ela é uma jiboia. Desculpa. O David também tem uma gata. Desculpa, eu tô besta hoje. Pode ser uma coisa que eu comi. Judite é uma gata comida de cobra. Não. Que horror, não. De croba. Ok. Tá aqui, ele tem 2 animais. Agora ele tem que deletar a Judite. Eu criei o método deletar. Tá aqui, ó, deletar pet. Eu preciso do nome da pessoa e do nome do pet. Então, deletar pet, ele vai dar a Judite para cobra. Se eu mandar listar, beleza, a cobra agora é uma cobra feliz. Tudo bem, pessoal? Então, o que é que a gente viu hoje? A gente viu o que é um modelo de repositório. Foca. Modelo de repositório é essa ideia onde alguma entidade armazena dados e aí nós temos essas 4 operações.
inserção, leitura e atualização, né, que seria o GET. Então a gente tem um ADD, tem um GET e tem um DEL. E também é muito comum a operação de listagem. Nessa listagem, normalmente tem um critério, seja ordenar por nome, ordenar por chave. Então, assim, essas 4 operações, tá? Essas 4 operações, elas podem ser feitas, foco. Eu mando esse código para vocês, se vocês quiserem, tá? Essas 4 operações, elas podem ser feitas em níveis diferentes. O repositório da clínica veterinária tem pessoas e as pessoas têm pets, ou elas podem ser feitas no mesmo nível. O banco, foco, o banco tem pessoas e o banco tem contas, mas as pessoas enxergam a sua própria conta. Como é que isso é expresso nos diagramas de classe? Foca aqui para a gente ver os diagramas de classe. Arcade. Vamos ver aqui os diagramas de classe, como é que eles mostram isso. O objetivo de vocês agora é só fazer a agenda, que eu entendo que a gente está numa época de bastante conteúdo e vocês vêm com deficiências, então gastem tempo. Quando eu for olhar os repositórios, eu quero ver 4, 5, 6, 7, 8 horas nessa atividade. Se você quiser, você pode fazer por partes. A agenda em si é contatos mais a agenda. Vocês lembram da lapiseira, do grafite da lapiseira, que era basicamente pegar o mesmo código e adicionar mais coisinhas? É desse jeito a atividade do contato. Então, no contato, você faz um contato que gerencia telefones e a agenda é a agenda que gerencia contatos. Qual é a diferença? O contato, ele usa lista. O contato tem uma lista de telefones e a agenda tem um mapa de contatos. É só isso, tá? Se você olhar para o repositório, você vai ter isso. A agenda tem contatos e os contatos têm telefones. Atenção! No diagrama UML não existe diferença entre armazenar em lista, armazenar em mapa, armazenar em dicionário. Porque o diagrama ele não se preocupa com como os dados vão ser armazenados. Em orientação a objeto, o diagrama ele só diz relações de posse e multiplicidade. Ele diz, a agenda tem contatos. Se você vai implementar isso como um vetor ou como um dicionário, é o que for mais adequado à linguagem, porque, lembra, o diagrama de classes ele não pensa em linguagem, ele pensa em relação entre as entidades. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, quando as coisas tiverem uma chave, vocês devem usar um dicionário. Se não tem uma chave e pode ter duplicidade, aí você usa uma lista, tá certo? Mas vamos ver aqui a leitura das informações. Isso daqui, tá vendo isso daqui? Representa posse, é uma composição, é uma relação forte. Então a gente diz que a agenda tem contatos e os contatos têm telefones. Seria o equivalente a uma composição. Vamos ver outros aqui, ó. Vamos ver aqui o agiota. Essa atividade já tem quase uns 6, 7 anos, a atividade do Ptolomeu. Só que como eu considero ela um pouquinho difícil, a gente não vai fazer ela agora. Então, o seu Ptolomeu, que é o agiota, ele tem clientes, tá vendo aqui? O agiota tem clientes. E para cada um dos clientes, o agiota armazena operações. Fulano fez saque, fulano pediu dinheiro, fulano pagou dinheiro, fulano morreu. Tem operações relacionadas aos clientes. O seu Ptolomeu, ele não é confiável. Não, ele leva a sério. Ele leva a sério, tá certo? Ok? Ele apaga mesmo o usuário do sistema. Mas o cliente, olha essa relação aqui como ela é fraca. Ela é um losango aberto, tá vendo? O cliente conhece as próprias operações do banco. É a mesma coisa
da agência. Aqui, ó. Se a gente olhar aqui para a agência, a gente tem que a agência tem clientes e a agência tem contas, mas os clientes conhecem as suas contas. Então a gente tem várias vezes esse tipo de relacionamento, tudo bem? Ó, essa daqui que a gente fez agora, não vou mostrar mais. Acho que vocês entenderam a ideia, não foi? Oi. Provavelmente a gente vai ter esse, que seria o D, que é o da agenda. A gente vai ter um bloco de 2 semanas, que é de polimorfismo. E provavelmente o último que eu vou deixar aberto, que seria o bloco pós-natal, diríamos assim. Entendeu? Porque eu não pretendo dar novos conteúdos. Na minha cabeça, tudo que é relevante tem que ser dado 65% do semestre. Porque, na minha concepção, dar conteúdo novo para o final, já a cabeça diz, meu Deus, eu não quero aprender mais nada. Então, qual é a ideia? Eu vou dar o conteúdo até o recesso, mas o semestre vai até que dia de janeiro? Praticamente janeiro quase todo ainda, né? Então eu vou deixar janeiro aberto para vocês fazerem as atividades. Vai ser livre para vocês fazerem o que vocês precisam fazer. Todos ou só do último? Eu vou pegar as atividades que nós não fizemos como obrigatórias, as opcionais, e vou entregar para vocês poderem fazer. Valendo concluir ou como se elas fossem Atividade. Deixa eu parar a gravação, que aí a gente conversa, tá?